Maroni, mas olha, Vasco Internacional, não sei se vale 100 pontos, mas vale muito, vale 1000 pontos pro Vasco hoje, né? Hoje é rodada bônus pro Vasco, tá? Hoje é rodada bônus, a gente tá brincando de rodada com pontuação extra. Hoje, pra mim, é decisão pro Vasco, assim. Acho que tem que ter o clima de decisão. O time tem que entender que hoje é um jogo decisivo pro Vasco, que é uma final. Porque postergou muito, né? O Vasco tá ali há 5 jogos postergando para fazer um pontinho, que fosse 2 empatezinhos no meio do caminho, que já seriam tropeços. Agora acho que chegou um momento onde é inegociável para o Vasco, nesse momento, uma vitória. Não que seja simples, não, tá? O Internacional jogou muita bola contra o Santos no primeiro tempo, principalmente lá no Beira-Rio, não conseguiu sustentar, acabou sofrendo empate, mas é um time que tem Alan Patrick, tem muita qualidade, tem muito jogador, Borré, enfim, tem muito jogador bom, então o Vasco tem que ficar atento a isso. Mas até por esse fator, o Vasco tem que entrar num clima de decisão. Muito da crítica hoje em cima em relação ao desempenho do Vasco, até do próprio Diniz falando sobre isso, é da postura do time. Como é que o time não tem entrado ligado, não tem dividido, não tem combatido, duelado, como se esperava do time e como foi há bem pouco tempo. E nesse momento vai ser muito necessário, porque o torcedor que vai a São Januário hoje, e mais uma vez está com o ingresso esgotado, vai para apoiar, mas vai sentir também o clima do campo, né? A arquibancada é o termômetro. Quem define a temperatura é o campo. Então o Vasco vai ter que entrar num jogo já quente, mas com muita inteligência também, que a gente tem visto em alguns momentos faltar um pouquinho de inteligência, um pouquinho ou muito de inteligência emocional para os jogadores do Vasco. A própria expulsão do David no jogo passado contra o Bahia mostra isso. O jogador que entrou pilhado, entrou bem no jogo, 10 minutos, excesso, uma falta, acabou sendo expulso, e aí você praticamente acaba com o jogo, né? Então o Vasco vai ter que ter muita inteligência, o Vasco praticamente completo para o jogo de hoje, em relação ao que é o time titular, Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan e Piton, Hugo Moura ou Tietê, tem os dois disponíveis para o jogo de hoje, possivelmente o Hugo Moura formando a volância junto do Barros, Coutinho de volta ao time, ficou fora da última partida, estava suspenso, volta ao time, Nuno de um lado, Andrés Gomes do outro, e o Ryan de volta para jogar como centroavante. Possivelmente essa vai ser a escalação do Diniz, mas assim, o clima, assim, falei que é inegociável hoje uma vitória do Vasco, porque ainda que tenha mais 2 rodadas para vencer um jogo, quanto mais tempo você demora para resolver isso, acho que o grande fator hoje que tem incomodado o torcedor é essa indefinição, essa falta de confiança, essa incerteza que tem sido comum todo fim de ano para o Vasco. E não é uma incerteza se você vai para a Libertadores, é uma incerteza se você vai jogar a Série A, o que para um clube do tamanho do Vasco deveria ser uma convicção todo ano. Eu costumo até falar, cara, eu quando era criança nem sabia que tinha rebaixamento. Quando eu era moleque, aliás, todo mundo que torcia para clube grande, eram outros formatos de campeonato brasileiro, com mais clubes e tal, era algo inimaginável você pensar isso. E hoje se tornou algo recorrente. O Vasco tem que mudar isso. E só vai mudar isso tornando frequente a presença do time na parte mais acima da tabela. Não quer dizer que vai brigar por título da noite para o dia, mas é você conseguir se manter afastado dessa zona que o Vasco poderia ter feito já antes. Então é um jogo decisivo para o Vasco, porque se não vence hoje, mantém em aberto essa possibilidade de rebaixamento, e aí a pressão vai dobrar, triplicar para enfrentar o Mirassol na outra rodada, também em São Januário. Então, para você manter o apoio da torcida, para manter minimamente o que ainda tem de simbiose entre campo e arquibancada depois da sequência ruim, o Vasco precisa fazer um bom jogo contra o Inter, mas principalmente vencer. O torcedor, independente de como vai ser o desempenho do time, é claro que jogar bem te deixa mais próximo da vitória, mas se não der para jogar bem, tem que de alguma forma encontrar uma maneira de vencer o jogo hoje em São Januário para tirar logo esse band-aid, resolver esse problema, olhar para a Copa do Brasil e começar a projetar 2026. Olha, esse jogo aí, o Vasco precisa fazer gol cedo. É isso. Cedo que eu digo assim, dentro dos primeiros 30 minutos. Ou no máximo... Não pode ir pro intervalo. Não pode ir pro intervalo com 0x0. É isso. Senão é pressão. Claro, assim... Muito menos perdendo, né? Fizer gol dentro dos primeiros 15 minutos, maravilhoso. Dentro dos primeiros 20, dentro dos primeiros 20 minutos. Mas ideal, se você quiser ser um pouco mais tolerante, não tem como ir pro intervalo com 0x0. Senão, amigo, vai ficar tenso. E o Ramon Dias conhece bem, né? Porque o Ramon Dias é o treinador do Internacional, já foi treinador do Vasco, ele sabe como é que é a pressão de São Januário, e para mim não seria nenhuma surpresa se o Inter entrasse exatamente para ou tentar surpreender o Vasco rápido no início do jogo, para tentar virar a chave, transformar São Januário em um apoio positivo para uma pressão negativa, ou então tentar dar aquela cozinhada na partida exatamente para chegar no intervalo, aquela pressão maior e o time já voltar, como a gente tem visto, né? Sempre que o Vasco não começa bem seus jogos, sofre um gol, alguma coisa assim,
você vê que o time sente. Aí o Diniz começa a mexer, aí viraria movediça. Quanto mais mexe, mais afunda. Né? Abre o time, tira volante, bota meia. O Inter fez o primeiro tempo fantástico contra o Santos. Exato. Amassou o Santos no primeiro tempo. Então, se o Inter repetir o primeiro tempo que fez, vai complicar pro Vasco. Mas não vai ser isso, né? Eu acho que pode o ser Inter que vai ficar ali pra sair na transição, né? Então, mas o time... Eu assisti o jogo pelo menos o primeiro tempo do Inter contra o Santos. Foi um time que marcou em linha alta. Talvez não tenha sustentado no segundo tempo. Não sustentou. Exatamente a parte física. Isso aí. Mas se conseguir fazer um bom primeiro tempo com o Vasco, ele consegue talvez segurar o segundo. Entendeu? Porque aí a pressão em cima do Vasco vai ficar maior e aí no segundo tempo jogar em transição. Eu acho que muito possivelmente a estratégia do Ramon Dias vai ser essa. Marcar no bloco alto, tentar fazer uma abafa no Vasco, complicar a saída de bola que muitas vezes é complicada do time do Vasco, até por característica de jogo do Fernando Diniz. E aí tentar fazer 1-0, já mudar o panorama ali, botar uma pressão maior. Às vezes não precisa nem do 1-0. Torcedor sente. O jogo começa, o time tá errando aqui, erra uma saída, e o time tem perdido a confiança muito fácil. O Diniz fala isso, os jogadores estão sem confiança para tentar, para arriscar, e aí vamos ver como é que vai ser, como foi o trabalho durante a semana para, vamos tentar. Chegou no teu pé, você tem que decidir. O que acontece isso? A bola chega no cara, no ponta que tem habilidade. O cara que pode dar aquele último passe. O cara tá sem confiança, ele volta para trás, não vai ser o zagueiro que vai dar o passe. A bola volta, até a hora de perder. Aconteceu muito isso com o Vasco nos últimos jogos e acho que acho que o trabalho do Diniz no meio da semana deve ter sido muito mais voltado para esse fator psicológico do que necessariamente o campo bola, que claro que foi trabalhado, mas você tem que tentar ali resgatar alguns jogadores que não vivem seu melhor momento. Esse negócio de confiança é impressionante. O que tava de confiança, os jogadores do Fluminense ontem, os caras que não jogam nada, que batia a bola na canela, ontem começaram foi Globetrotter ontem. Cara, parecia o Barcelona jogando. Toque tudo de primeira, o Lúcio Acosta fazendo muita diferença. Normal. Mas é a confiança. Sim. É a tal da confiança com as últimas atuações, com o gol que saiu no começo. Os caras ganharam uma confiança absurda. Poderia ter sido 8, 9.